Investir pode parecer difícil, mas na verdade qualquer pessoa pode investir. Até uma criança de 10 anos consegue entender isso. É possível investir seu dinheiro de forma mais segura e mais rentável do que a poupança. Vamos começar com uma história. Imagina que você está solteiro, todo final de semana saindo para beber, conhecendo gente nova. Ao viver essa vida, do que você está abrindo mão? Talvez de conhecer uma só pessoa, de se tornar uma família no futuro. Então, quando você faz uma escolha, você renuncia a algo, porque cada escolha é uma renúncia. Investir está diretamente relacionado a isso, porque investir é quando você abre mão de gastar dinheiro no presente para que no futuro você consiga viver sonhos muito maiores do que você pode hoje. Ao escolher gastar agora, ao invés de investir, você abre mão de daqui a alguns anos poder fazer viagens incríveis, de construir renda passiva e não precisar mais trabalhar pelo dinheiro. Quer ver como? Uma pessoa que investe apenas R$ 500 por mês a uma taxa de rendimento de 15% ao ano, depois de 22 anos vai ter acumulado mais de R$ 1 milhão. Agora, sem investir, esses mesmos R$ 500 por mês, guardados durante todos os meses, teriam totalizado 132 mil. Depois desses mesmos 22 anos, investindo mais de 1 milhão, não investindo 132 mil. Isso guardando a mesma quantidade de dinheiro todo mês. Essa mágica acontece por causa de um efeito chamado juros compostos. Os juros compostos são quando os rendimentos de uma aplicação rendem sobre os rendimentos dela mesma ao longo do tempo. Por exemplo, se você tem R$ 1.000 investidos a uma taxa de 10% ao ano, depois de um ano você vai ter R$ 1.100, porque 10% de 1.000 é R$ 100. Então, 1.100 é o total. Só que depois de 2 anos, esses 10% não vão agir sobre os R$ 1.000, vão agir sobre os 1.100. Então, você vai ter R$ 1.210. Isso acontece porque para cada ano que passa, o rendimento do seu investimento age sobre o valor total acumulado e não somente sobre aquele valor inicial que você investiu. Investir bem faz uma pessoa que tem só R$ 500 por mês para investir consiga se tornar um milionário. Então, como é que a gente chega lá? Bom, o primeiro passo é quitar as dívidas. Se você estiver inadimplente, sua prioridade é quitar as dívidas, antes de contrair novas dívidas que você não pode pagar. Porque o Brasil é simplesmente o país com maiores juros de cartão de crédito do mundo. Então, quita as dívidas antes, porque os juros de dívida no Brasil vão ser maiores do que qualquer investimento que você possa fazer. O segundo passo é abrir conta numa corretora de valores e enviar todo o dinheiro que você já tem guardado hoje na sua conta corrente do seu banco ou na poupança para essa corretora. Mas vamos lá. O que é uma corretora? Corretora é uma instituição financeira e é através dela que você tem acesso aos melhores investimentos. Porque se você se limitar a bancos, esses bancos vão te oferecer investimentos que são do próprio banco, que nem sempre é bom, porque o banco coloca seus interesses acima dos clientes. Já a corretora te oferece mais opções e opções mais rentáveis do que você teria se simplesmente deixasse seu dinheiro na poupança. Então, o investidor de verdade investe por uma corretora e não por um banco. Qual corretora você pode abrir conta?
você já deve conhecer alguma delas, como, por exemplo, a XP Investimentos, a Rico, Nuinvest, entre outras. Qualquer uma delas são boas opções e são seguras. Então, seleciona a corretora, abre uma conta pela internet e manda todo o dinheiro que você já tem parado ou guardado na poupança e manda para lá. Terceiro passo: criar uma reserva de emergência. Mas o que é uma reserva de emergência? Bom, reserva de emergência é a quantia de dinheiro que te ajuda em momentos de emergência. Vamos supor que você está passando por problema de saúde ou foi demitido e precisa se sustentar até conseguir outro emprego. Bom, todas essas são situações de emergência. Você não sabe quando vai acontecer, mas sempre acontece. Então, como a gente calcula quanto temos que ter de reserva de emergência? Primeiro, você vai calcular quanto você gasta no mês com coisas básicas, como aluguel, alimentação, enfim, essas coisas que são essenciais, não com coisas fúteis como dinheiro de Netflix ou de Spotify, somente coisas que você não consegue viver sem. Então, digamos que o valor que você gasta de um total de R$ 2.000 basicamente para essas coisas. Você vai pegar esse valor de R$ 2.000, vai multiplicar por 6. Então, durante 6 meses, você vai estar tranquilo até conseguir sair dessa situação difícil. Essa reserva você pode deixar em um CDB ou até mesmo um tesouro direto, porque eles têm liquidez. Ou seja, você consegue resgatar os seus investimentos a qualquer momento e tem um rendimento melhor do que a poupança. Então, não se esquece, caiu o dinheiro na conta ou você já tem o valor guardado, pega e manda para a corretora. O último passo é investir no seu futuro. E qual é o melhor investimento? Nada supera bons investimentos da renda variável. Esses são os investimentos que enriquecem. Esses investimentos te dão uma renda passiva, ou seja, você não precisa trabalhar por ela. Na minha opinião, as ações são os melhores investimentos. Ações distribuem proventos que são dividendos ou juros sobre capital próprio. Então, essas empresas pegam o lucro que ela gerou nos últimos meses e divide entre os seus sócios. Então, quando você compra uma ação na bolsa de valores, você vira um sócio dessa empresa e você também vai ter direito de receber esses proventos. Então, você recebe renda passiva sem precisar trabalhar por ela. Nesse caso, o seu dinheiro que trabalha por você. Lembra sempre do seguinte: quanto mais você investir, mais rápido sua renda passiva mensal vai aumentar. Meu nome é William e esse é o Quem Investe Enriquece.